Meus irmãos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudio Machado e esta é mais uma das nossas reflexões com base na revista Lições Bíblicas da CPAD, quarto trimestre de 2021, adultos, que tem o trimestre e o tema O Apóstolo Paulo, Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. A próxima lição será a lição de número 6, cujo título é Paulo no Poder do Espírito. E a leitura de hoje, segunda-feira, está em Atos capítulo 2, versículo 38, com a epígrafe A Atualidade do Dom do Espírito Santo. Vamos ver o texto que está em Atos capítulo 2, versículo 38. Orientou-lhes Pedro, eu estou usando a versão King James, é uma versão de 1611. Orientou-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O objetivo é dizer que o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, como assim é chamado também o batismo com o Espírito Santo, é atual. E por que o comentarista traz este ponto? Porque há quem diga que os dons do Espírito Santo ficaram restritos a Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam reunidos no cenáculo. Cerca de 120 irmãos estavam ali, de 500, os resilientes, os remanescentes foram 120. E dizem isso por não verem em seus contextos a atuação do Espírito Santo. Outros dizem também por causa dos movimentos neopentecostais, que criam coisas semelhantes, que fazem parecer que tem o Espírito Santo, ou até mesmo movimentos como a renovação carismática que aí está, que imitam dons, falas, o dom de falar em línguas e assim por diante. Nós sabemos de casos que imitam até mesmo curas. Conta-se a história de alguém que convidou uma patroa para ir ao culto. A patroa foi e no culto a patroa não encontrou a pessoa que ele convidou. Mas chegando o momento dos milagres, a patroa viu quando aquela pessoa entrou numa cadeira de rodas e de repente alguém colocou a mão sobre a cabeça dela e ela foi curada. Aí a pessoa desceu, sentou do lado da patroa, a patroa perguntou: o que é isso que aconteceu? O que foi que você fez? Você não é aleijada? Aí ela disse: calma, eu ganhei um troquinho para poder fazer isso aí. Isto é engano, a Bíblia não orienta isso. Se você ler o texto bíblico e você observar como que o desenvolver da atuação do Espírito Santo ocorreu, cada dom foi manifestado dentro de um momento, dada uma necessidade. No momento teve línguas, teve a interpretação das línguas. No outro momento teve os dons de curar. No outro momento teve a profecia. No outro momento teve a palavra da sabedoria, teve a palavra da ciência. E assim teve a operação de maravilhas. E assim todos os dons ocorreram na vida daqueles que foram batizados com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, por exemplo, que é o nosso personagem principal do trimestre, é sobre quem nós estamos estudando, a vida dele sendo um modelo para nós, ele foi usado nos dons. Ele, inclusive, foi quem relacionou os dons, e isso está em Corinto, quando ele faz a relação dos 9 dons, mas há quem diga que tem mais de 25 dons. No entanto, o dom nunca foi utilizado de forma particular para satisfazer o desejo de alguém. Aí alguns vão ao culto e querem que no culto seja manifestado os dons, querem que no culto tenha profecia, e começam as profetadas, começam aquelas, lança palavras assim para que alguém se identifique nas palavras. E por causa disso o evangelho vem sendo deturpado e muitos chamam evangélicos de idoutos, de falsificadores e assim por diante. Quando Jesus disse bem claro: estes sinais seguirão os que creem. Primeiro vem a pregação da palavra, após vem os milagres. E quando Pedro diz, esta promessa diz respeito a vós, ele disse lá no versículo que nós lemos: sejam batizados no Espírito Santo, reconheçam Jesus como Salvador, sejam batizados no Espírito Santo e recebereis o dom do Espírito Santo. Depois ele diz: essa promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão longe, a todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Isto quer dizer
que os dons do Espírito Santo estão disponíveis para você hoje. Basta que busque o dom, quando nós falamos de o dom, é o batismo, e receba os dons, que são a variedade de dons. Deus te abençoe. Na Escola Dominical Domingo nós vamos aprender que Paulo pregava na atuação dos dons. Ele pregava no poder do Espírito Santo. Até lá.